Amém? Levanta suas mãos aqui, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pela vida do pastor André, Pai. Pai, tenho certeza, Senhor, que essas 3 semanas vai ser de edificação para a tua igreja, Pai. Nós queremos te ouvir, usa ele, guarda, Senhor, ele guarda as emoções, guarda, Senhor, a vida, guarda a família, Senhor, tudo que leva o nome dele, Senhor. Nós te agradecemos porque tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluias. Todos acharam, meus irmãos? Depois eu gostaria que vocês já ficassem com o dedo no gatilho aí, em Marcos capítulo 10, 42 ao 45. Primeiro nós vamos ler Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, apenas 2 versículos. Amém? Glória a Deus. Se eu começar a tossir, os irmãos nos perdoem, que a crise está feia. Amém? Eu vou ler, os irmãos meditam. Diz assim: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro do mistério de Deus. Além disso, requer-se nós, despenseiros, que cada um se ache fiel. Vou ler o 2 novamente. Além disso, requer-se nós, despenseiros, que cada um se ache fiel. Marcos capítulo 10. Esse é aquele que é o maior exemplo de servo, Jesus Cristo. Ele que está recitando aqui o que nós vamos ler. Posso ler? E diz assim: mas Jesus chamando-os, o 42 ao 45, irmãos. Diz assim: mas Jesus chamando-os a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Senhor Deus, nosso Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, não somente com os obreiros, mas aqueles também que almeja, ó Deus, exercer o ministério, Senhor, trabalhar na Tua seara, trabalhar na Tua obra. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer, Senhor, ó Deus, entendimento aos nossos corações, luz aos nossos corações, ó Deus, para assim nós Te servir com aquilo que tem de melhor em nós para Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente que não precisa aprender mais nada, né, gente? Sabia disso? Isso é muito sério que eu vou dizer, mas é pura verdade. Só que existe um porém que diz assim: quando você olha para cima e não vê ninguém acima de você,
é o começo do seu fracasso. Porque todos nós temos que estar debaixo de uma autoridade. E nós aqui nessa terra, nós estamos em fase de crescimento para chegar à plenitude. E nós não vamos alcançar isso aqui nunca. Mas louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui, porque eu sei que não tem somente obreiro, mas existem pessoas também que almejam trabalhar na seara do Senhor, e Deus preparou esse momento para nós. Amém? A Andresa vai distribuir para nós uma folha, e essa folha nós vamos pegar ela no último dia, tá? É apenas um questionário para vocês. Me dá um aqui, meu amor. Me dá um aqui, por favor. Curiosidade bíblica. Você vai levar e você vai, com a sua esposa, com seus filhos, debaterem. Será que verdadeiramente, ou sim ou não, que você vai responder aí, tá? Que Deus venha trazer luz, isso é muito gratificante, porque às vezes nós falamos coisas que a Bíblia não diz, né? E aqui, eu queria fazer só um questionário desse. Em quantos dias Jesus fez toda a criação? Não responde. Quantos dias Jesus levou? Quantos dias Jesus terminou tudo? Alguém pode falar? É tudo. Homem, tudo, animal, tudo. Gênesis. 6 dias. Não. Sei não. Pode falar, não. Essa aí que é a delícia do trem, né, pastora? Então, meus irmãos, depois nós vamos ver isso aí no final, tá? Debate com sua esposa, é muito delicioso. Algumas coisas nós temos que folhear a Bíblia para achar algumas coisas. Eu quero dizer para vocês, quem aqui não é obreiro ainda? Que não tem um cargo, que não é auxiliar na igreja, que não é um diácono? Quantas pessoas tem? Nós temos só 4 pessoas? Só 4 pessoas? Pode levantar as mãos assim. A Daniela é diácono, não é? Diaconisa. Quer ser consagrada de novo? Olha, pastor. Então, nós só temos 4 pessoas. Eu quero, apenas em 5 minutos, eu quero transmitir uma palavra para vocês, para nós abranger todos que estão aqui. É que, para você chegar à disposição da igreja para ela contar com você, você não precisa ter um cargo, ser um auxiliar ou um diácono. Primeiramente, para você galgar, né, um ministério dentro da igreja, a igreja em si tem que ver a sua disposição no trabalho diário da igreja. Não é uma coisa que joga a pedrinha para cima e fala, isso aqui vai ser, não. É o primeiro ponto que nós vemos que, às vezes, não é a liderança da igreja, os pastores, que vai levar você a ser consagrado em primeiro grau. Quem vai denunciar que você nasceu com um chamado para servir a obra de Deus é a própria igreja que vai denunciar isso. Porque a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 6, quando esteve uma confusão entre as judias, né, na distribuição dos pães, porque aquelas judeus que falavam em grego não sabiam pedir. E teve uma confusão entre eles na distribuição dos pães. Então os discípulos reúnem e dizem, olha, não é lícito que nós paramos e sirvamos à mesa. Constitui entre vocês 7 homens de boa reputação, cheia de fé e do Espírito Santo. E a igreja em si reunida escolheu 7 deles, e não teve revelação divina, não teve anjo revelando para os apóstolos. Eles oraram, colocaram as mãos, e eles foram fazer a obra de Deus. Então, se você almeja trabalhar na obra de Deus, dedica.
mas que vocês venham a ser melhor do que nós que estamos aqui. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, irmãos. Existem muitas pessoas com cargo de obreiro que eles tinham que estar sentados, e quem está sentado, tinha que estar servindo. Porque tem pessoas que não têm título, está mais à disposição do que aqueles que têm título. E precisa, muitas vezes, ser chamada a atenção para fazer alguma coisa. É interessante que Timóteo, que era pastor de Éfeso aos 17 anos, precisou de uma autoridade em cima dele. O apóstolo Paulo. Fala, Timóteo, se esforça-te. Por quê? Toda autoridade construída por Deus, ele tem que estar debaixo de uma autoridade. Não é porque eu sou pastor que não tem que ter uma autoridade em cima de mim. É por isso que nós vemos ver por aí muita liderança fracassada, perdida. Pastores, pregadores que são itinerantes, mas não tem uma liderança em cima deles. Ele chega na sua igreja, ele pinta e borda, faz atrocidade com os irmãos da igreja, e ele volta para casa com a consciência tranquila. Ele não deve nada para os pastores que ele tem. Mas vocês que almejam o ministério, e todos nós que estamos aqui, obreiros da casa do Senhor, nós temos que estar debaixo da autoridade dos nossos líderes, e são os pastores da igreja. As leis, a palavra dele, irmão, é como lei para nós. Você sabia? Por Deus. Porque Jesus vai dizer que a desobediência é o quê? Como o pecado de feitiçaria. As ordenanças dos nossos líderes para nós é como uma lei perante Deus para ser executada. Nós não podemos pegar essa lei e colocar debaixo do braço e fingir que não está acontecendo nada, não. Isso perante a Deus é negligência do obreiro. E para nós que somos obreiros da casa do Senhor nessa noite, eu quero deixar uma palavra e começar isso dizendo o seguinte: Deus não escolhe quem é perfeito ou completo para exercer o ministério. Ele chama pessoas com virtudes e com defeitos, mesmo sabendo que elas vão fracassar. Que coisa interessante, né? Homens naturais, homens imperfeitos, que Deus chama para o ministério, mas Deus, na presciência dele, pastor Fernando, está vendo que essa pessoa vai fracassar. Mas o que a gente vê, pastor, é que as pregações que levam o homem no degraus mais altos e Deus no chinelo é que, obreiro, se você não exercer o ministério, Deus vai colocar outro no seu lugar. Ele pode até colocar outro no seu lugar, irmãos, se você não quiser ser líder de varões. Um exemplo. Vai ser escolhida outra pessoa no seu lugar, sim. Só que Deus não desistiu desse que tem um chamado. Porque no nosso tempo que tem é pessoas com o emocional mexido, por dentro ferido. Mas não porque a igreja o feriu. É porque essa vida está muito turbulenta. Você pega o Instagram, é guerra, é morte, é decadência, é miséria. Então o cabra fica com a mente meio perturbada. Aí ele vai dizer com essas palavras: o meu ministério não tem êxito. O meu ministério não sobe de degrau. Deus não conta comigo no ministério. E quem disse isso? Você é imperfeito, mas Ele conta com a tua mão de obra. Deus não exclui ninguém do seu ministério. Olha, quando eu falo isso, eu me lembro de Elias da caverna. Quando aquele homem está dentro da caverna, Deus vai até ele e fala: Elias, o que você está fazendo aí dentro da caverna? Só que Elias vai falar: não, Senhor, só ficou eu. Ele falou: não, Elias, ficou 7.000. E a palavra de Deus para Elias foi o quê? Elias, continua dentro da caverna? Não, ele disse: sai da caverna que eu conto com você. Mesmo com 7.000, Deus vai dizer: não, Elias,
Eu chamei, foi você, a obra é tua, continua a tua obra. Então, obreiros que fracassam no ministério, você não está excluído por Deus, você tem espaço na obra de Deus para trabalhar aqui. Só que tem um porém. Eu queria que você anotasse isso aí, quem pode anotar. Deus não chama pessoas desocupadas para o ministério. Deus não chama pessoa desocupada para o ministério. Todas as pessoas que Deus chamou para o ministério era pessoa trabalhadeira e estava trabalhando no serviço árduo. Eu vou citar alguns que você, se você puder, eu dou a referência, se você quiser assinar todos, anotar todos, tudo bem. Amós cuidava de bois e cultivava 5 muros. Davi cuidava do rebanho do seu pai. Eliseu arava a terra com os 12 juntas de bois. Gideão malhava trigo no largar. Levi cobrava impostos. Lucas, profissional da saúde. Moisés era pastor de ovelha do seu sogro. Paulo perseguia os cristãos. Olha que serviço mais triste, né, de Paulo, né? Cabeça de baigo, cabra. Mas era o serviço dele isso aqui. Pedro, André, Tiago e João pescava. O exemplo de Jesus, 5,17. Agora vamos correr, que o tempo não vai dar. Como valorizar a chamada ministerial? Você pode anotar as referências. Não dá motivo a escândalo. Misericórdia, né? 2 Coríntios 6,3. Atentar para o ministério recebido do Senhor. Cumprir com alegria e integridade o nosso ministério. Atos 20, 24 e 2 Timóteo 4, 5. Glorificar o nosso ministério. E exatamente isso, glorificar o nosso ministério. Porque o nosso trabalho tem valentia perante a Deus. Romanos 11, 13. Não enterrar os talentos recebidos por Deus. Nós vamos tratar disso aqui. Não desprezar o dom que há em nós. O êxito do desempenho do ministério cotidiano vai passar muito por totalmente a nossa mentalidade, como nós vamos encarar o ministério. Se nós encararmos o nosso ministério de qualquer maneira, nós vamos ser fracassados no ministério. Porque Paulo, quando Paulo vai tratar de assunto para os bispos, Paulo vai tratar o mesmo assunto com os diáconos. Não é isso? Porque para Deus, tanto diácono como bispo, apesar que bispo antigamente tinha um modo diferente de nós ver a situação hoje, bispos hoje são aquelas pessoas que são presidentes de ministérios e tem outros presidentes debaixo da sua autoridade. Mas Paulo vai tratar tanto o diácono como o bispo do mesmo modo. Irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro e apto para ensinar. Por quê? Engraçado que os presbíteros naquele tempo eram doutores e professores. Doutores e professores. Eu estava fazendo um estudo aí com um rapaz lá do Nordeste para lá, da IAED. Ele é presbítero. Eu fiquei com vergonha das aulas dele. Que o cabra é top da galáxia. Livro sabe de monte. A Bíblia de cós salteado, versículo por versículo. Eu falei, que presbítero é esse? Aí me lembrei da igreja, como Tito, capítulo 5, vai dizer. Que os presbíteros naquele tempo eram doutores, homens pautados na palavra de Deus. Aí muitos olham para os pastores, líderes, pensam que só eles é apto para ensinar. Não, não.
Diácono precisa estudar a Bíblia como qualquer outro. Escuta, se o seu ministério é pautado somente no título, você é o maior fracassado que tem. Porque Deus só conta com pessoas corajosas e instruídas na palavra. É impossível. Aí, outros vão pegar um versículo isolado de Lucas e vai dizer o seguinte: não, mas está escrito lá que na hora que nós formos falar diante de qualquer outra autoridade, o Espírito Santo vai trazer entendimento. Não, você leu errado. Você leu errado. O que ele está dizendo é que tudo aquilo que você sabe aqui, quando você de fé, evangelizando alguém, pregando para alguém, o Espírito Santo de Deus vai trazer o quê? Luz ao seu entendimento, aquilo que você estudou. Então, os preguiçosos, Deus não conta com eles. Preguiçosos não. Maldizente na obra de Deus, Deus não conta com você. Não conta. Homens que qualquer coisinha está largando o ministério. Ah, me feriu. Igreja não é para mim. Vou largar minha igreja. Ai, ai, ai. Tanta coisa, irmãos, que vem na cabeça da gente para dizer, né? Porque muitos, irmãos, podem dizer assim, mas quem é esse rapaz que está falando desse negócio? Acabou de ser consagrado a pastor. Eu não caí aqui de paraquedas não, irmãos. Cai de paraquedas, não. Eu estava relembrando com a minha esposa que em Luxemburgo nós ficou dormindo aonde? Num porão de padaria. Mas porque Deus tinha um trabalho através das nossas vidas naquele lugar. Nós dormia, era um corredorzinho de 1 metro, aonde o padeiro passava, e eu deitado com ela no colchãozinho. De criança, era de criança que ele colocou, porque não podia colocar um grande, porque como é que ele ia passar? 3 horas da manhã, um homem com aquelas máquinas ligadas, e eu abraçava, era. Por quê? Nós já estivemos em lugares que pessoas desligaram a internet por causa de nós. Não, vocês podem ficar aqui, que não sei o quê, vocês são servos de Deus. Casa de crente. Deita aqui, a cama está arrumadinha. Primeiro dia. Não demorou muito, não. 4º dia, a internet estava desligada. Eu não sei porque os dados estavam caindo de certo, não sei. E aí, o que acontece? Só que em meu coração eu dizia, Senhor, ser servo desse jeito eu não quero ser, não. Está aí a minha esposa de testemunha. E é interessante, sabe o que é? Deus tem um particular com aqueles que correm do ministério, você já viu? Com aqueles que querem, não quero o ministério. Deus fala, é tu mesmo que eu quero. Sabe, Daniela, a primeira posição que o meu coração denuncia que eu sou chamado para o ministério, quando eu tento esconder daquilo que Deus tem. Quando eu tento esconder do meu chamado, é esse que Deus conta com eles. Aqueles que dizem, eu não posso, mas Deus está falando, não, não é com você, é eu que faço. Então, tanto nós, diáconos, pastores, bispo, que lá que seja, nós precisamos ser instruídos através da palavra de Deus. Não é você ler um livro de Nárnia, é o ser instruído através da palavra de Deus. Mas o que essa palavra tem, irmão André, que eu possa aprender com ela? Olha o que essa palavra é, irmãos. Vai instruir você, vai refutar Satanás, quando ele chegar para te afrontar. Ela, através da tua vida, ela pode corrigir alguém. Ela pode educar na justiça. 2 Timóteo 3,16. Torna o crente perfeito e apto para realizar a vontade do Senhor. A palavra de Deus nos vivifica por dentro. Aleluias. Ela nos purifica. Traz discernimento a nossos corações, a nossos pensamentos.
limpa a nossa alma, lava nossas vestes. Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso. Aleluias. Irmão André, mas o que é ser obreiro? É ser servo, irmãos. Porque ministério, no original do hebraico é que nada mais e nada menos do que servo. Somos servos. Aí muitos chamam para o ministério, sabe o que ele pensa? Ele pensa que é ministério, igual de Brasília lá, né? Tem mais de 60 ministérios, pastor João. Aí o caboclo fala, opa, vou fazer parte do ministério. Ele não sabe o que ele espera. Chicotada, meu compadre. Não tem dinheiro, não. É trabalho árduo na obra de Deus. E muitos pensam que você prega meia hora, Josh. E ele vai pensar assim, nossa, mas só meia hora, irmão? Você não sabe o que é meia hora, o cansativo da mentalidade que a gente fica, pastor. Porque você não quer falar qualquer coisa. Jesus, o nosso maior modelo de servo. Em Marcos capítulo 10, que nós acabamos de ler. O que ele vai dizer é o quê? Aquele que quiser ser o maior, vai servir a todos. E aí o camarada bate no peito e fala, eu sou pastor, eu sou obreiro. Eu sou melhor do que fulano. Não é não, irmão. Sabe o que eu acho? Eu acho que ao contrário. Eu acho que os obreiros é mais ruim que quem está sentado, sabia? Aí Deus fala assim, não, eu vou dar alguma coisa para ele, para segurar ele na minha presença. Não tem essa de nós, obreiros, bater no peito e dizer assim, eu sou especial. Não, nós não somos especiais. É Deus que apontou para você e deu a oportunidade de você trabalhar na obra dele. Olha que satisfação para nossas vidas. Trabalhar na obra do Senhor Jesus não tem coisa mais gratificante do que isso. Ele vai dizer em João capítulo 15, verso 5, ao afirmar, eu sou a videira verdadeira, e vós a vara. Se vocês estiverem em mim e eu em vós, fará qualquer coisa. Porque sem mim nada podereis fazer. Então, quer dizer, o obreiro tem que estar ligado aonde? Na videira. E verdadeira. É indispensável a escolha de pessoas para o ministério, irmãos. Deus não conta com métodos. Deus não usa métodos para o seu trabalho na sua obra. Deus usa pessoas dispostas com o coração. Senhor, eis-me aqui. Sabe o que me faz lembrar? É que em 1 Samuel capítulo 3, não era Samuel que era para assumir o sacerdócio de Israel. Era Hofni e Finéias. Só que a desobediência de Hofni e Finéias e de Eli, o seu pai, Deus acha um menino com o coração aquebrantado para servir ele de todo o seu coração. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Samuel era o quê? Um menino. Mas Deus já foi revelando para Samuel qual era o defeito que Eli e seus filhos tinham. Samuel, vou destituir tudo. Mas espera aí, Senhor. Meu pai Elcana não é sacerdote nem profeta. A minha mãe não é sacerdote, não é descendência de sacerdote. Mas quem diz que ser filho de pastor te faz neto de Deus? Ah, o meu bisavô era pastor. O meu pai era pastor. E quem diz que você tem acesso ao ministério porque a sua descendência era do ministério? Se Deus olhar para você e ver que você tem um coração pronto a ser usado, tudo bem. Mas se o meu coração é endurecido para a obra de Deus, eu não fui chamado para o ministério. E quando nós olhamos para o ministério, que talvez tem 10, 5 pessoas, sabe o que nós fala? Esse ministério é fracassado. De que nós estamos falando, irmãos? Nós olhamos para os métodos, nós obreiros, eu estou falando para obreiros. Nós olhamos para a igreja que está dando certo e diz, mas que igreja de sucesso?
Aí olha para uma igreja que tem 20 membros e nós dizemos, não está dando certo o método aqui. Mas o que nós estamos dizendo mesmo? Não é porque o método está dando certo lá que é o certo a se fazer. Porque quem diz que medição de pessoa dentro da igreja, com obreiros que trabalham, significa que Deus está operando? Jesus mesmo vai dizer isso, muito claro para nós. Jesus, Senhor, nós expulsamos demônio. Nós curamos em teu nome. Mas ele vai dizer o quê? O método de nós ser obreiro não é pautado em método de outras igrejas. É a Bíblia Sagrada que tem que ser o nosso manual de vidas, irmãos. Não adianta eu querer falar bonito e não exercer a vontade de Deus dentro do meu ministério. Tem pessoas que querem, obreiros que querem ser benção lá fora e não é benção dentro da sua igreja. Tem pregadores que pregam 30 dias e não senta para aprender na sua igreja. Se você não fica sentado para aprender, você não pode ficar em pé para ensinar ninguém. Se eu não sou benção na minha igreja, como é que eu posso ser benção em vida de pessoas lá fora? Aí liga para os pastores e fala, quem é o ciclano? Isso tem uns 2 meses que eu não vejo esse homem. Precisamos ser obreiros obedientes à nossa liderança. Obreiros que têm pavor da palavra de Deus. No louvor, salta e pula, que é uma beleza. Mas na hora da palavra, espirra para fora. Mas misericórdia, gente. Você está desprezando o pão quentinho. O caboclo está com a vida destruída. Em vez de estar aqui sentado para ouvir a instrução que Deus quer lhe trazer, ele vira as costas e sai. Ou fica na cozinha. Gente, na terça-feira nós precisamos só de uma pessoa para mexer a comida na hora que for esquentar, né, irmã Ed? É só 2 dias, gente. Ó, pastor. Desculpa, hein? Não é, eu estou mentindo? Cadê o fulano? Uai, deve estar lá fora. Foi comprar chiclete, balinha lá fora, lá no café. Mas nós não, eu estou falando sério, nós não estamos servindo a Deus de todo o nosso coração. E você sabia que nós, obreiros, somos espelho da igreja, pastor João? Você sabia disso? Você está pensando que é só o mundo que lê você quando você está lá fora? Não, a igreja lê você, irmãos. A igreja não respeita obreiros que não respeitam a sua liderança. A igreja não respeita obreiros que não respeitam o templo na casa do Senhor. A igreja olha e fala, não, respeitar o quê? Não tem autoridade? Não dá exemplo? Como que eu posso respeitar um sujeito desse? Não. A igreja vai respeitar quando você se posicionar. Sou um obreiro de valor. A igreja vai olhar para você e começar a respeitar você. Você sabe quando alguém começa a chamar você de um certo, de evangelista, de missionário, sem você ser? Esse é o início de uma autoridade que Deus foi outorgada sobre você. A igreja começa a olhar para você e dizer, Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, evangelista. Pai do Senhor, obreiro. Você, mas eu não sou. Mas isso já é um indício do seu chamado que Deus te chamou para. Agora, quando o obreiro não é obreiro, é representante de si mesmo, a igreja vira as costas, não respeita. Não respeita. Porque existem 2 classes da igreja de obreiros. Aquele que se apresenta e aquele que tenta se esconder.
Aí esse que se esconde pode ir atrás deles. Esse vai dar muito fruto. Porque os que são verdadeiramente, eles correm. Eles correm. Ah, irmãos, se nós for medir entre 3 pessoas na Bíblia Sagrada, profetas, Jeremias, Daniel e Ezequiel, no tempo de hoje, eu não sei se Jeremias tinha oportunidade nos nossos púlpitos. Não. Eu não sei se Paulo, que nós venera tanto, né, Paulo, se ele teria oportunidade nos nossos púlpitos. Não. Eu vou mais longe. Jesus não tinha oportunidade nos nossos púlpitos. Não tinha. Sabe por quê? Porque nós não se mede ministério com palavras, mas atitudes. Você é o quê? Sou pastor. Vai ver o fruto do cabra. Pergunta para ele qual é o segundo livro da Bíblia. Fica mais perdido que cego em tiroteio. Desculpa, você pode fazer qualquer outra coisa, mas ministério, se você não mudar, ministério não é para você. Ministério não é para você. Sabe por quê, irmãos? Você sabe por que, pastor João, tem pessoas, obreiros, suicidando? Você sabe por que tem ministério fracassados? Você sabe por que tem obreiros fracassados e saindo da igreja? Porque eles estão ocupando lugares que não eram para ele. Eu estou falando guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele aceita o ministério. Lá na frente ele se frustra. E vai dizer, sai da igreja. Não é, você pegou um peso desnecessário para você. Não é porque a igreja não é o teu lugar, não. É porque antes de a unção descer sobre a tua cabeça, dobra o teu joelho e fala, Senhor, é a tua vontade. O Senhor vai me dar sustento suficiente para mim conseguir. Porque esses profetas bíblicos, eles dizem, Senhor, tira a minha vida que eu não dou conta mais. Mas ele, não tiro não. A minha graça vai te bastar. Jeremias vai dizer, não falarei mais no teu nome. Porque toda vez que eu falo, dói em mim, me fere. Aí o que ele vai dizer? Mas eu não posso parar de falar em teu nome, porque é como fogo no meu coração. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite? Não é que eu estudo porque eu não sinto a presença de Deus. Irmãos, aonde que eu vou, eu sinto a presença de Deus. Quando você olha para o aspecto de Jeremias, um profeta anunciando a destruição de Israel. No tempo de hoje, se Jeremias habitasse o nosso tempo, Jeremias, Daniel no palácio. No nosso tempo, Daniel era honrado, viu? Se fosse no nosso tempo, Daniel estava sendo honrado por Deus. Ezequiel profetizou no templo, porque era sacerdote. Jeremias profetizou no povão, na miséria, no fracasso. Aí se fosse hoje, o povo ia dizer o que para Jeremias? Ia chegar um obreiro para Jeremias, continua firme. Não desiste não, Jeremias. Deus vai te honrar, Jeremias. Olha, Jeremias. E se você ficar firme, quando Deus decidir te honrar, Deus vai tirar Daniel de lá e te colocar lá no lugar dele. Sabe o que Jeremias ia dizer para esse desavisado? Antes que eu nascesse, Deus me escolheu para essa obra. Porque não se mede ministério, irmãos. Eu vou continuar batendo. Não se mede ministério pelos seus sucessos. É porque eu faço. É porque eu prego para tanta gente. E daí? Você não tem que falar quantas pessoas você pregou, não. Vai falar para Deus no seu quarto. Ninguém quer saber para quantas pessoas você pregou. Nós queremos saber se verdadeiramente você tem uma vida digna de ser chamado servo do Deus Altíssimo.
Porque não basta nós falarmos que servamos a Deus. A igreja tem que testificar que nós somos servos, filhos de Deus, homens separados para essa obra, irmãos. Obreiros de valor. Isso dói em você para você ser. Conversa com qualquer pastor de igreja e pergunta para eles o quanto que eles sofrem pela obra. Eu estou mentindo? Sabe o que o pastor José Antônio falou para mim hoje? Ontem ele falou para mim, um pastor que ele depositou tanta confiança em mim, que eu falei, não dou conta. Ele falou assim, Deus mandou e continua firme, cabra. Levante dentro de igreja, porque existe uma coisinha que aqui não tem, graças a Deus, é o ciúme. Não tem. Misericórdia. Viu, Júnior? É verdade. Quando nós chegamos em 2019 na nossa igreja, no Brasil, nós retornamos para aquela igreja lá. E aí nós fomos pregar, pregou algumas vezes lá, e o pastor Zé Antônio falou assim, ó, você vai dar aula da escola do bíblico dominical conosco. Eu falei, beleza. Só que já tinha um irmão lá, irmão. E só ele queria dar aula todo domingo. O que você está rindo aí? Estou vendo tua cara aí, cabra. Aí, só ele queria dar aula. Josh, só ele queria dar aula na escola dominical. Aí eu dei uma, dei duas. Era intercalado, não era? Tal. Aí ele sumiu da igreja. Aí a pastora falou assim, olha, abra o olho com fulano. Eu falei, não é possível aí. Aí eu fui lá na casa dele conversar com ele. Falei, o que está acontecendo? Obreiro, viu, irmãos? Velho de igreja, viu? 26 anos de igreja. Ciumento. Cheguei lá e falei, o que foi? Ele falou, não, rapaz, sabe o que é? É que antes de você chegar aqui, só eu que dava aula na escola dominical. Eu falei, uai, guloso, não quer dividir o pão, não? É, porque eu fazia tudo, que não fazia. Eu falei, irmão, tem espaço para todo mundo, irmãos, trabalhar na obra de Deus. A pior coisa que tem é o obreiro, o pastor João, ciumento por causa do ministério do outro. Irmãos, o que é isso? Exatamente. E falta obreiro, né? Mas ele olha para o ministério do outro tendo sucesso. Ah, eu tenho que derrubar isso aí, que está dando certo. Mas não é ele não, irmão. É a unção de Deus sobre a vida dele. Ele foi chamado para aquilo, irmão. Aí o caboclo vai lá e se perde. Se perde. Então, se eu começar a olhar o ministério com responsabilidade, a nossa igreja será o maior sucesso. Se eu começar a olhar para o ministério da pastora Rose e falar, vou apoiar ela com todo o meu coração, irmão, não tem ninguém que vai segurar o ministério da pastora Rose. Se alguém dizer, Moisés, eu vou participar do culto de terça-feira, irmão, o culto de terça-feira não é meu e nem do pastor Igor, não, viu? Pode vir. É culto normal, é uma extensão do culto, é o culto da igreja. Isso não é o ministério. Mas se você vier aqui nas terça-feira, aí um começa a chamar o outro. Você não está ajudando o ministério do André e do pastor Igor florar, não. Você está ajudando a obra de Deus ter êxito naquilo que ela foi chamado. Então, é um conjunto de obreiros ajudando o outro. E eu vou correr, tem 5 minutos só. Eu quero falar alguns requisitos. O que é ser servo? É agir em obediência a alguém. Você tem que estar debaixo da autoridade de alguém. Olha, é agir em obediência a alguém independente de outro, de modo subalterno. É estar sob a sujeição de alguém ou algo. Esse aqui vai doer em vocês agora, quer ver? Mesmo sem ser escravo, vivia preso à terra. E nesse tempo, o servo naquele tempo,
ele era vendido até com a propriedade. Não é que a igreja vai ser vendida e você vai ser vendida também. Estou dando um exemplo. Né? Mas tem irmãos aí, viu? Vem da igreja com porteira fechada. Lá em Goiânia teve isso aí. Não é, estou mentindo? Não é verdade? Vem com tantas cabeças de crente aí e tal. É verdade. É verdade. Olha, não tem livre disposição. Quem foi que você, servo, de auxiliar a pastor ou a bispo, quem disse que você tem disposição de si próprio? Não tem. Não tem, você não tem. E eu não quero entrar para um lado, né? Você não tem aquilo que eu quero fazer na igreja, você não pode fazer. Ah, eu vou fazer isso. Não, não. Você tem satisfação para dar para os seus líderes. Eu vou fazer isso. O seu método tem que estar de acordo com a diretriz das autoridades constituídas por Deus na igreja. Não é porque você, eu tenho uma ideia boa. Calma, e onde você pegou essa ideia? Não, é porque a outra igreja deu certo. Não é assim não, irmãos. Misericórdia. Era assim? É, né? É, porque a minha igreja deu certo. Os métodos deles, não estou dizendo que é errado, pastor João, mas também não posso dizer que é o certo. Porque é aquilo que eu disse. Não é porque a igreja tem multidões e multidão de gente, tem milhares de pessoas que você vai dizer, igreja de sucesso. Talvez você está enganado. Talvez você pode estar enganado. Quantidade, mas sem qualidade. E uma aulinha básica aqui. 5.000 andavam com Jesus. Depois, 500. Depois, 70. Depois, 12. E tinha 3 mais chegados. Pedro, Tiago e João. Era para ter falado baixo, né, pastor João? Ela foi e falou alto, viu? Então, os métodos de outros lugares... eu tenho que dividir isso aqui. Uma pessoa me falou assim, quando você vier para a igreja, abre a igreja assim, fulano de tal. Eu falei, irmão, está enganado comigo, não dá certo. Desse modelo aí, não. Desse modelo, não. Eu não fui chamado para entreter bode, irmãos. Não fui chamado para jogar pérola para porco, para cão. Eu fui chamado para ajudar o povo de Deus a subir, a ir para a terra prometida. Porque desde quando pessoas passou a ser números para pastores e líderes, a igreja dele é o maior fracasso. Não vai só ele para o inferno, mas todos aqueles que servem esse tipo de obreiros. Líderes fraudulentos, perversos, que não têm comprometimento com a palavra de Deus, mas sim com seu bolso cheio. Para trás de mim que vos te conheço. Você quer ser um obreiro de valor? Entra para dentro do seu quarto todos os dias e peça, Senhor, eu quero ser um obreiro de valor. Eu quero direcionamento do Senhor para ser um obreiro de valor e ser com excelência, Senhor. Porque, em primeiro ponto, não existe obreiro de valor sem estar ligado na raiz, que é Jesus Cristo Nazareno. O maior servo de todos. E para encerrar, Efésios, capítulo... Tem tanta coisa aqui, mas não vai dar tempo, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses 2, 5.
Olha para mim, por favor, aqui. Nós vamos ler agora, estou caminhando para nós terminarmos. Ser servo não é algo desprezível aos seus olhos, não pode ser. Ser servo é honroso, porque você não trabalha para homem. Você zela da sua igreja, mas você trabalha para o nosso Deus Todo-Poderoso. Ser obreiro é serviço árduo, Moisés, mas é honroso de se fazer. Porque todo o trabalho que nós executamos aqui, o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu já vi pessoa desempregado, família toda passando decadência, mas ele não negou a tua fé, ele continuou. Hoje ele é honrado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É porque os obreiros de hoje estão muito imaturos na palavra. Não estão buscando a Deus incessantemente. A árvore até é bonita, mas sem raiz. Porque os ventos, você é obreiro, como exemplo do corpo de Cristo. Deus chamou todos para um propósito. Deus chamou todos para um propósito. Mas existe aqueles que Deus chamou para a frente de batalha. E você, obreiro que está aqui, foi chamado para isso, frente de batalha. E se você não estiver escondido no sangue de Jesus, preparado para a guerra, você vai morrer durante a batalha. É aquilo que eu disse, ministério fracassados, pastor João. Porque recebeu incumbência que não era para ser recebida. Que não teve entendimento de Deus para falar, não, isso é para mim, não, isso não é para mim. Meu irmão chegou em casa uma vez porque o pastor queria consagrá-lo a presbítero. Meu irmão era guitarrista. Nunca se viu uma água na igreja, coitado. É. Só que meu pai, meu irmão, o bicho fez até a 2ª série. Pastorzão daquele, sabe? Bruto. Mas amor pela Bíblia igual aquele, nunca vi. Minha esposa cuidou dele quando estava doente, ele não abria a boca mais. Mas todos os dias ele pegava a Bíblia e ficava folheando a Bíblia. Ia arrastando, mas sentava e ele ficava na mesa. Ele não vivia sem a Bíblia. Ele amava, ele tinha paixão pela Bíblia. E aí o caboclo falou assim, ó, para segurar meu irmão, estratégica, viu? Vou segurar você aqui. Você vai ser pastor. Chegou nele, pastor Fernando, e falou assim, olha, meu irmão, nós foi 2 finais de semana lá. 2 finais de semana. Deus já levou, é uma benção também o pastor. Aí ele foi e falou assim, ó, você vai ser consagrado a presbítero. Meu irmão chegou lá em casa todo feliz, pastor João. Todo feliz. Guitarrista. Meu irmão tinha uns 22 anos nessa época. Ô pai, o pastor vai... Eu vou falar, já faleceu? O pastor Tino vai me consagrar a presbítero. Meu pai estava deitado. Na hora que ele falou assim, o Tino vai consagrar o presbítero, meu pai pulou da cama, Moisés. O quê? Não tem filho para ser consagrado aqui não, rapaz. Você vai servir água. Você nunca trabalhou na obra de Deus. Você vai aprender a Bíblia primeiro para você ser um obreiro de valor, rapaz. Requisito básico. Mas precisou de Deus falar isso para meu pai? Não. É porque a palavra diz, ele sabia o que estava escrito nela. É. O que Paulo vai dizer? Irmão, estou terminando, misericórdia. Olha o que ele fala. O obreiro seja irrepreensível, honesto, sóbrio, apto para ensinar. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Aí ele vai dizer que não pode ser neófito, novo na fé. Não pode ser. Imagina se essa moda pega, hein, pastor, fazer uma provinha, hein, com os obreiros, hein? Antes de ser líder, antes de ser obreiro. É, meu irmão, que eu já vi muito obreiro passar vergonha, viu, com ímpio. Em porta de casa, assim, ó.
E ele virar, depois sabe o quê? Chacota depois. Ah, mas cadê, ué? Aí, como se diz, moiou, né? Moiou. Aí você vai dar honra a esse irmão? Não pode, irmãos. Misericórdia. E nosso maior servo de todos, Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses 5 ao 7. Vocês acharam? Olha o que ele diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Não, peraí. Tomando a forma de quê? Não, fala mais alto. Fazendo semelhante aos? Não, irmão. Vocês vão comer agora? Peraí. Fazendo semelhante aos? Homens. Mas antes de ser homem, ele foi o quê? Então existe um nominho que fica entre Deus e homem. Qual que é? Deus não se fez homem para ser servo. Deus se fez servo para se tornar homem. Então quer dizer, você que é servo da casa do Senhor, você está sendo melhor do que homem. Porque você é servo da casa do Senhor. Você é servo do reino. Deus se fez servo, depois ele se fez homem. Então quer dizer, servo está acima de um degrau. Deus te chamou e disse, olha, eu estou te dando a oportunidade de você me servir. Quando Deus olha para alguém, não olha pela capacidade intelectual do indivíduo. Olha se verdadeiramente o coração dele está voltado para a obra do Senhor Jesus. Você pode ficar sobre os seus pés? A virtude do bom servo é cuidar do seu senhor, demonstrar respeito e estima pelos seus senhores, desejar agradar ao Senhor, compassivo e perdoador, fiel no pouco e no muito, porque tem muito obreiro que não é dizimista na casa do Senhor. E se a moda pega, obreiro nem no público subiria, porque esse é um requisito do obreiro, ser dizimista, fiel à casa do Senhor. Prudente e obediente, paciente na dificuldade, servo de todos, você tem que servir a todos, não é só um grupo. Se esvaziar de si, não é maior do que o seu Senhor, não faz somente o seu dever, não serve só na aparência. Eu podia falar mais, mas não posso. O tempo não permite. A pastora já está aqui inquieta, né, pastor? Talvez você está fraco como obreiro, sem força de progredir, de prosperar no ministério. Talvez você olhe para o seu ministério, eu sou um diácono, eu sou um presbítero, eu sou um pastor, e meu ministério aparentemente é fracassado. Eu quero dizer, Deus não desistiu de você. O seu ministério continua intacto.